Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui, sábado hoje, para a nossa leitura diária, da nossa lição número 1, a igreja que nasceu do Pentecostes. E a nossa leitura diária hoje está lá no livro de Efésios, capítulo 5, verso 18. E vai ter um tema, uma experiência contínua. O que é que Efésios 5,18 diz para nós? Efésios 5,18 vai nos dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E nós, ao nós olharmos para o Pentecostes, nós lembramos de um momento histórico e poderoso, sim, na vida da igreja, Atos 2, o que nós estamos estudando agora na história da igreja, nesse trimestre que vai se iniciar. E Atos 2 vai nos narrar o derramamento do Espírito Santo, o derramamento inicial, a primeira vez, sobre os discípulos reunidos lá em Jerusalém com aqueles irmãos que estavam junto com eles. Foi uma experiência extraordinária, marcada por sinais visíveis, línguas repartidas de fogo, mas que tinha um propósito muito maior: inaugurar a nova era, a era da igreja cheia do Espírito Santo. Contudo, é importante nós entendermos que o Pentecostes não foi um fato isolado, não foi apenas um marco no calendário espiritual, mas o início de uma experiência contínua porque não parou mais. Por isso o tema dessa leitura diária hoje, uma experiência contínua. A partir daquele primeiro momento que foi cheio do Espírito Santo, não deixou mais esvaziar-se. Foi uma experiência contínua, todos os dias, todos os momentos. E é isso que Paulo ensina aos Efésios, lá no capítulo 5, verso 18, que nós lemos, quando ele diz: enchei-vos do Espírito Santo. No original grego, essa expressão está no tempo presente, contínuo, o que significa: continuem sendo cheios do Espírito Santo. Não parem de buscar, não parem de estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. A vida cristã não é movida apenas por momentos fortes de culto ou por experiências emocionais passageiras, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, ela é sustentada por uma busca diária, uma busca constante, perseverante por mais de Deus, mais do Espírito Santo. A igreja que nasceu no Pentecostes nasceu cheia do Espírito, e a sua vitalidade agora espiritual, ela dependia de continuar assim, cheia, sensível à voz de Deus, guiada, renovada constantemente pelo Espírito Santo. É como respirar. Não tem assim, como não basta nós apenas termos respirado ontem, nós precisamos respirar hoje, precisamos continuar respirando. Então, da mesma forma, da mesma maneira, não basta nós termos apenas uma experiência com Deus ou ter sentido o Espírito Santo ontem ou no passado, nós precisamos do Espírito Santo agora, nós precisamos do Espírito Santo a cada momento, a cada dia. O encher-se do Espírito não é opcional, nem apenas para os líderes ou para os ministros, para aquele que vai pregar hoje, é um chamado para todos os crentes que desejam viver uma fé viva, frutífera, vivente, vibrante. O Espírito Santo não é uma opção para a minha vida, o Espírito Santo é a única opção, é a única chance que eu tenho de sobreviver neste mundo, é a única chance que eu tenho de alcançar o meu lar celestial, é a única chance que eu tenho de alcançar a minha salvação, é não deixar esvaziar-me do Espírito Santo de Deus. Quando a igreja caminha nessa plenitude,
ela experimenta poder para testemunhar, coragem para enfrentar as perseguições, amor sim para perdoar e graça para servir a Deus, para fazer a vontade do Pai. A igreja se torna relevante, a igreja se torna forte, a igreja se torna madura, a igreja se torna irresistível. A história da igreja em Atos dos Apóstolos é marcada por essa continuidade da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é alguma coisa distante, não. O Espírito Santo é o meu amigo. O Espírito Santo está comigo, está com você. E o Espírito Santo é que nos direciona, o Espírito Santo é que nos fala, o Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo é que nos transforma a cada dia. Então assim como nós estamos iniciando esse trimestre agora com essa lição falando sobre a igreja. Essa primeira lição vai nos falar a igreja que nasceu no Pentecostes. Nós precisamos entender que o Pentecostes não foi somente aquele dia, que o Pentecostes não foi o fim, mas o Pentecostes foi o começo, o início, e tem que ser todos os dias na nossa vida. Deus, com certeza, Deus deseja que a sua igreja continue vivendo uma experiência contínua, renovada e profunda com o Espírito Santo de Deus. Então fique com essa palavra e não deixe de buscar o Espírito Santo de Deus a cada dia, a cada momento, a cada hora, porque nós precisamos. O Espírito Santo de Deus é o nosso respirar de cada dia, e é Ele que vai nos ajudar a enfrentar as diversidades de cada dia e vai nos ajudar a seguir nessa nossa caminhada até aquele grande dia que o Senhor vier nos buscar. Fique com essa palavra hoje, medite ainda hoje na lição, e amanhã a partir das 8 horas, Escola Bíblica Dominical. Não esqueça, participe conosco. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.